Nesse vídeo eu quero te mostrar quanto rende R$ 1.000 investidos em fundos imobiliários. Se você está começando a investir agora, entrando no mundo dos investimentos nesse exato momento, ou se você até já investe há um tempo, mas ainda tem algumas dúvidas, esse vídeo foi feito para você. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, nesse vídeo eu quero explicar como funcionam os fundos imobiliários, o que eles são, como investir neles e quanto que eles rendem mensalmente. Se depois vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado, explicando como analisar os fundos imobiliários, como escolher o melhor fundo, deixa aqui nos comentários que eu faço esse vídeo. Bom, os fundos imobiliários é um tipo de investimento que reúne diversas pessoas para investir em imóveis imobiliários, geralmente em construções do setor imobiliário. A ideia é juntar o dinheiro de várias pessoas, de vários investidores e financiar essas obras ou comprar outros imóveis, seja de galpões, de prédios comerciais, de escritórios, esse tipo de coisa. Dentro dos fundos imobiliários existem dois tipos de fundos: os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo, como o próprio nome diz, são fundos que investem exclusivamente em imóveis reais, em imóveis físicos. Então eles gerenciam, eles compram e gerenciam esses imóveis. Então, por exemplo, um tipo de fundo quer comprar um shopping e quer colocar para alugar os espaços desse shopping. Ele reúne ali os investidores ali desse fundo imobiliário e usa esse dinheiro para financiar essa construção, para realizar a compra dessa propriedade, tanto do terreno quanto a propriedade em si. Normalmente a receita desse tipo de fundo vem diretamente dos aluguéis e de operações realizadas com esses imóveis. Já os fundos de papel não investem em imóveis diretamente. Eles financiam construções do setor imobiliário e ganham juros em cima disso, e são esses juros que é repartido entre os investidores desse fundo. Então, só para dar um exemplo aqui para ficar super fácil para você entender. Vamos supor que o seu cunhado ele quer construir uma casa, mas ele não tem o dinheiro ali para realizar a construção. Ele então resolve te pedir um dinheiro emprestado e ele combina com você que ele vai te pagar mensalmente o valor mais os juros desse valor que você emprestou a ele. Então é exatamente assim que funcionam os fundos de papel. Eles não compram o imóvel diretamente para eles, mas eles financiam essa construção. Eles emprestam dinheiro e recebem juros em cima desse valor emprestado. Tanto os fundos de tijolo quanto os de papel pagam dividendos mensalmente, ou seja, você vai receber um rendimento ali do seu investimento todos os meses. Não é como nas ações que eles pagam a cada 3, 6 meses, dependendo da ação, ou até a cada 1 ano. Nos fundos imobiliários, todos os meses você vai receber o rendimento ali do seu investimento. Eu uso esse site aqui para analisar os fundos imobiliários que eu estou procurando para investir. Tem outros sites que fazem esse trabalho também, mas eu acostumei a usar esse aqui. Eu estou usando aqui como exemplo o fundo BPPO11. Ele é um fundo focado em investimento no setor imobiliário para agências bancárias. Então esse fundo ele foca em construir agências, em construir imóveis para alugar para bancos. Então se os bancos querem construir uma nova agência, esse fundo vai lá, realiza a construção e aluga esse imóvel para os bancos. E aqui nesse site você pode ter diversas informações sobre esse fundo. Então, por exemplo, você consegue aqui ver a liquidez média diária dele, que é de 1,4 milhão. Normalmente os melhores fundos têm a liquidez diária deles acima de 1 milhão. Se for abaixo de R$ 1 milhão negociados diariamente, você precisa ter um pouco mais de atenção com esses fundos, já que não tem muitas pessoas ali realizando operações diariamente. Mas também não significa que você não pode nunca investir neles, é só que você precisa ter mais atenção para entender onde aquele fundo está investido e se ele realmente tem um potencial de crescer e de pagar os dividendos corretamente. O último rendimento dele, o último dividendo foi de 90 centavos. Aqui o valor patrimonial dele, o valor da cota, né, desse fundo, o valor que você pagaria para investir, é de R$ 99,76, então está quase em 1%, aqui deve estar em 0,9%, algo próximo disso, um pouco abaixo da Selic, já que a Selic está bem mais alta atualmente, a Selic está em 13,75%, porém a previsão é até de que a Selic comece a cair um pouco até o final do ano. O que acontece é que quando a Selic está muito alta, os fundos começam a ficar mais baratos. Para você ver aqui, a gente tem o P sobre VP desse fundo. O P sobre VP é quando a gente consegue ver o valor patrimonial dele comparado ao valor justo, ao valor real desse fundo. Então aqui nesse caso ele está 0,98. Tá, mas o que significa isso? Quando um fundo está com o P sobre VP dele abaixo de 1, como nesse caso aqui 0,98, significa que esse fundo está mais barato do que o valor justo dele. Então aqui, por exemplo, 0,98 significa que se ele tivesse 1 aqui no P sobre VP,
esse fundo estaria sendo negociado no valor justo dele. Então, sempre quando um fundo tiver 1, é que ele está negociado no valor justo dele. Se ele tiver abaixo de 1, é que esse fundo está mais barato do que ele realmente vale. Então, normalmente a gente foca nesse tipo de fundo para conseguir ter uma valorização ao longo do tempo. Já se um fundo tiver com P sobre VP dele acima de 1, por exemplo, 1.2, já é um fundo que a gente precisa ter mais atenção, porque ele está sendo negociado no valor acima do que ele realmente vale, do valor justo dele. Esse fundo a gente consegue até ver que ele teve uma pequena rentabilidade aqui no mês, 0,10%, aqui ele estava até em 97,80 centavos. Então é um fundo que está sendo negociado abaixo do valor real dele. Aqui o patrimônio líquido total desse fundo, quanto dinheiro tem investido nele, então 1,6 bilhão. E aqui o dividend yield dele. O dividend yield é a rentabilidade desse fundo nos últimos 12 meses. Então significa que nos últimos 12 meses esse fundo rendeu 11%, 11,16% para os cotistas, para as pessoas que tinham valor investido nele. Tá, mas quanto que rende se eu investir R$1.000 nesse fundo? Quanto que eu vou receber mensalmente? Vou colocar aqui na calculadora para vocês verem, mas é super simples. Vamos supor que você queira investir R$1.000 nesse fundo. Então você vai colocar aqui os R$1.000 dividido pelo valor por cota desse fundo, que nesse caso é 99,76 centavos. Então aqui a gente vai dividir, vai dar um valor de 10 cotas que você vai ter desse fundo, um pouquinho mais, só que como o valor aqui é quebrado dos R$99, não vai ficar um valor fechado. Mas tudo bem, você vai ter 10 cotas desse fundo, certo? Dessas 10 cotas, você multiplica pelo valor de rendimento desse fundo, que aqui nesse caso são os 90 centavos. Então significa que as suas 10 cotas vezes 90 centavos vão te render R$9 todos os meses. Então nesse fundo aqui, você investindo R$1.000, você vai ter um rendimento de R$9 por mês. Quando você receber esse primeiro rendimento, você não vai conseguir logo comprar outra cota desse fundo, já que você vai receber R$9 e o valor por cota dele é de R$99. Mas o nosso objetivo aqui comprando fundos imobiliários é que o nosso rendimento consiga bater o valor para comprar outras cotas sozinho. Então, só para você ter um exemplo, no momento em que o seu rendimento for de R$99, por exemplo, de R$100 por mês, o que não é algo impossível, não é algo tão difícil de fazer, você já vai conseguir usar esse valor para já comprar outras cotas desse mesmo fundo. Se você não quiser, você pode pegar esses R$9 que você começar a receber e comprar em um fundo mais barato. Tem fundos de R$9, R$10, uns mais caros também, então isso vai variar muito de acordo com cada fundo imobiliário. Bom, e qual o risco de você investir em fundos imobiliários? Obviamente, quando a gente fala nesse tipo de investimento, a gente está falando de investimento de renda variável. Então não significa que esse fundo não vai se alterar, não significa que todos os meses você vai receber os 90 centavos. Pode ser que você receba um pouco menos ou um pouco mais, dependendo da valorização do fundo, de como vai correr as coisas. Porém, por isso é importante a gente avaliar cada fundo e entender onde que ele está investindo. Se a gente olhar esse próprio fundo aqui, por exemplo, vou até descer aqui para vocês verem, aqui nesse site a gente consegue ver diversas informações sobre ele. Então a gente consegue ver a rentabilidade mês a mês, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses. A gente consegue ver que esse é um fundo que ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 23%. São essas coisas que a gente precisa se atentar na hora de escolher um fundo. Esse fundo investe em imóveis do setor bancário, em agências bancárias, ele aluga para bancos. E ele não é algo frequente a gente ver bancos quebrando, bancos fechando, não é algo que acontece com tanta frequência. Então aqui você já pode ver que é um fundo um pouco mais estável, já que o investimento dele é no setor bancário, é um setor que não fica quebrando com frequência, que você não vê banco o tempo todo fechando a agência, esse tipo de coisa. Mas por isso é importante você analisar onde que esse fundo está colocando dinheiro. Esse fundo que você vai comprar, onde que ele coloca o dinheiro? O que que ele está fazendo? É um shopping? É um escritório? Pô, se é um escritório, onde que é esse escritório? É num lugar movimentado, um lugar que provavelmente vai ter sempre gente alugando? Então são esses pontos que a gente precisa se atentar na hora de escolher um fundo. Aqui você consegue baixar diversos relatórios de todos os fundos que você quiser para você entender onde que esses fundos estão aplicando dinheiro, onde que eles estão investindo, para você ter uma ideia se vale a pena ou não investir nesses fundos. Existem alguns momentos que o fundo pode sim se desvalorizar, acabar baixando um pouco o valor patrimonial dele, o valor por cota dele, porém você não pode se desesperar com isso. É por isso que a gente está investindo em renda variável. Não é uma renda que vai sempre crescer. O importante é que no longo prazo o seu investimento cresça e você saia ganhando. Bom, por outro lado, os imóveis eles tendem a se valorizar
com o passar dos anos. E é por isso que normalmente esses fundos acabam aumentando de valor também e você acaba ganhando dinheiro com eles. Como eu falei, esse vídeo foi para te explicar melhor como funcionam os fundos imobiliários, quanto eles rendem, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo detalhado explicando como eu analiso os fundos na hora de investir. Eu acredito que possa te ajudar também. Mas o ideal aqui é que você chame a responsabilidade para você. Na hora que você for investir, você mesmo vai lá, olhe os relatórios do fundo, olhe a rentabilidade daquele fundo e decida se é um bom fundo ou não para você investir. Mas quanto à ajuda sobre análise, a ajuda sobre entender como os fundos funcionam, vocês podem contar totalmente comigo aqui que eu estou disponível, beleza? Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado, tenha te esclarecido mais sobre esse mundo dos fundos imobiliários. Não deixe de curtir aqui o vídeo e se inscrever se você gostou. Esse é um conteúdo que muita gente cobra para ensinar, porém eu quero te trazer isso aqui totalmente de graça, assim como eu uso e me ajuda. Eu espero que te ajude também, que faça sentido para você, beleza? Mas tamo junto e até o próximo vídeo.